Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gedel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos e alunas, com o objetivo de ajudar a você com subsídios para que a sua aula seja cada vez mais enriquecida e seus alunos sintam cada vez mais vontade de estar nas suas aulas para aprender a palavra de Deus. Quero agradecer a você que é inscrito no canal, agradeço a você pela sua inscrição, pelos likes, pela divulgação, pelo compartilhamento do canal EBD em Ação. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha e inscreva-se no canal. Você vai ver no seu canto direito, na parte inferior do seu vídeo, uma frase escrita inscrever-se. Clica nela e se tornará um inscrito. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. E se gostar dos vídeos do canal, você vai dar bastante like, vai compartilhar, divulgar, fazer bom uso desse trabalho que é exatamente para vocês que gostam e estudam e amam a Escola Bíblica Dominical. Você também pode ativar o sininho que está no seu canto direito na parte inferior, porque quando você ativa o sininho, você recebe notificação. Toda vez que eu posto um vídeo, e eu posto todas as semanas, você verá uma notificação e vai assistir esse vídeo em primeira mão. Você também pode assistir a vídeos de aulas passadas, até de trimestre passado, que estão no canal. Estão em pastas, chamada playlists. Você clica nessa pasta, abre elas e ali está o trimestre inteiro. Você pode assistir, divulgar, compartilhar e nos ajudar nesse trabalho que com certeza é para proveito da obra de Deus e para a divulgação do reino de Deus. A lição de hoje é a lição de número 8, datada do dia 24 de novembro de 2019, com o título O Exílio de Davi. E o texto áureo está em 1 Samuel 22, o versículo 1 e o 2. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe destes. E era com ele uns 400 homens. A verdade prática. Dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter, segundo o modelo de Cristo. A lição de hoje fala sobre a fuga de Davi, porque a partir do momento que Davi ele recebe o Espírito de Deus e ele está diante de Saul, e que venceu o gigante, as pessoas começaram a perceber a diferença entre Saul e Davi. Saul não foi na linha de frente para defender o seu exército e destruir o gigante, mas Davi foi na linha de frente. E em outras guerras também que Saul colocou Davi na linha de frente, ele voltou vitorioso, de tal forma que a nação de Israel aclamava Davi. E diziam, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E a partir do momento que o Espírito de Deus saiu da vida de Saul, o texto diz, atormentava-lhe um espírito mau da parte de Deus. E este espírito mau ele veio trazer sobre a vida de Saul o desgosto, o remorso, a tristeza e principalmente a inveja e o ciúme. Então esta inveja e este ciúme fez com que Saul enxergasse a Davi como uma ameaça para o seu reino. E a partir que ele enxergava Davi como uma ameaça, começava a invejar as atitudes de Saul e como ele era amável e como as pessoas gostavam de estar perto de Davi, ele intenta matar. Diversas vezes jogou a lança enquanto ele tocava, de tal forma que, não conseguindo, ele faz um apelo maior para o seu exército para ir atrás de Davi e destruí-lo de vez. O que fez com que Davi deixasse a família, a esposa Mical, deixou a sua casa, essa fuga, ele deixou até a amizade de Jonatas e foi para o deserto, foi para as cavernas. E Saul não estava contente com isso, ainda colocou o seu exército para buscar a morte de Davi. E eles procuraram por todos os desertos. Foram longos 13 anos da vida de Davi, de sofrimento, de fuga, uma situação que ele não poderia estar com a sua esposa Mical, porque o rei colocou guardas esperando que ele voltasse para capturá-lo e matá-lo.
Ele não poderia visitar a casa do pai Jessé, da mãe. Foram os irmãos que foram ter com ele na caverna, porque percebiam até para eles o perigo que corriam, poderia querer se vingar na sua própria família. Ele não poderia ir no templo, que ele gostava tanto de estar no templo, como ele diz, me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não poderia ir no tabernáculo fazer suas orações. E isso fez com que Davi ficasse restrito, uma vida restrita ao deserto. O que leva Davi próprio a dizer que o deserto, onde ele estava, a terra árida, ele tinha sede de Deus, buscava a presença de Deus no deserto. Ele sentia necessidade de louvar a Deus. Ele dizia que se não fosse a lei do Senhor, ele pereceria nas angústias do deserto, na tristeza do deserto. No desespero ele clamava ao Senhor e o Senhor ouvia. Então é nessas circunstâncias que a lição de hoje ela vai fazer o desdobramento da vida de Davi em exílio. Primeiro tópico, as características do exílio de Davi. Primeiro ponto, a caverna de Adulão. Então a caverna de Adulão era como se fosse um lugar de refúgio, aonde ele entrava e se escondia. Uma caverna grande e que as pessoas temiam entrar porque era escura. E é nessa caverna de Adulão que Davi acha abrigo. E não só Davi, como muitos outros párias da sociedade que fugiam porque a sua sentença de morte estava ditada, eles iam para a caverna de Adulão buscar os refúgios. Então Davi ele se cerca dessas pessoas, e o interessante é que ele faz desses párias da sociedade, esses homens temidos, homens de alta periculosidade, outros que fugiam porque haviam cometido algum crime ou alguma dívida, e uma série de fatores que faziam esses homens fugirem. E eles iam para a caverna de Adulão, que era o lugar de refúgio. Davi, então, se aparece como um líder dele, porque é assim, a pessoa que tem liderança, ele se destaca na sua liderança, ele tem influência sobre os outros. E se for um líder cristão, com a presença do Espírito, ele vai influenciar as pessoas para aquilo que é bom. É como tornar uma pessoa de influência, ou como tornar-se influenciador para aquilo que é bom. E Davi então faz exatamente isso, modifica o pensamento daqueles homens. Você pode observar que quando em um dos períodos Saul buscando matar Davi, ele estava na caverna e Saul não sabia, entrou na caverna para fazer alguma necessidade fisiológica. Um de seus homens disse, olha, Deus entregou ele na tua mão, é só furá-lo com uma lança e matá-lo. E Davi, então, tendo controle da situação, disse, ninguém vai fazer nada, porque esse é um ungido do Senhor. Então ele poderia não ter o controle sobre aqueles homens que viessem a matar Saul, porque eram diversos homens que estavam na caverna. Mas Davi, como exercia uma função de liderança e influência sobre a vida dele, conteve eles com palavras e por sua atitude, porque eles reconheciam em Davi um líder nato e uma autoridade espiritual. Segundo ponto, do primeiro tópico, é os exilados da caverna de Adulão. A lição diz que aproximadamente eram uns 400 homens, e Davi foge sozinho da sua casa e do trono de Saul, onde ele trabalhava, foge só. Mas houve um momento que ele estava na caverna de Adulão com 400 homens. Ninguém sabe se ele treinou esses homens com habilidades para a guerra, com habilidades para a força. Eu sei que esses homens ajudaram Davi em diversas guerras. Ajudaram Davi a livrar, inclusive, suas próprias famílias, que foram tomadas por outros exércitos. E Davi preparou estes homens, tanto o preparo físico para a luta, quanto a mentalidade, porque eles obedeciam a Davi. Com certeza Davi falava do seu Deus, com certeza eles ouviram Davi orando a Deus, buscando socorro de Deus, adorando a Deus, recitando as palavras que ele gostava. Então passaram a observar a Davi como um homem de Deus e uma referência de liderança. E Davi conseguiu liderar com esses homens, inclusive quando Davi assume ao trono de Israel, esses homens vieram para reinar com ele, deixaram a condição de ser párias da sociedade, de serem desprezíveis, rejeitados, e então tiveram a sua chance de estar ao lado do rei Davi e reinar com equidade com Davi. Terceiro ponto, qual que é o simbolismo da caverna de Adulão? Aí nós temos algo simbólico aqui. Qual que é o simbolismo? É que os homens que estavam junto com Davi, às vezes poderiam ser considerados sem condições de ser reintegrados à sociedade. Talvez eles já haviam desistido da qualidade da vida que eles levavam
e era uma pessoa desprezível que aparentemente não tinha mais jeito para a sua vida perante a sociedade. E eles estavam na caverna de Adulão, em vez de serem mortos, estavam fugitivos. Agora Davi acolhe esses homens e trabalha na vida desses homens, trabalha no seu caráter, na sua moral, no seu pensamento. Eles são transformados então a partir daquilo que Davi tinha, que era a palavra de Deus. O simbolismo é exatamente isso. O refúgio nosso é Cristo. Cristo é o nosso refúgio. E a caverna de Adulão tem o símbolo de refúgio. Então o nosso refúgio é Cristo. Aonde que nós fomos refugiar em Cristo, buscar abrigo, buscar proteção, porque pelo contexto bíblico todos nós deveríamos morrer, porque somos pecadores e o salário do pecado é a morte, estavam desprezados. Os atos mais severos nós praticávamos, as atitudes mais drásticas eram as nossas práticas, os nossos atos, mas nós nos refugiamos em Cristo Jesus. E Cristo Jesus, então, modifica o nosso pensamento, trabalha a nossa mente, restaura a nossa confiança e nós somos transformados agora a partir de Cristo. Quem nos transforma é Cristo. Ele transforma o espírito do homem, transforma a alma do homem, o corpo também será transformado em corpo incorruptível, em corpo imortal. O certo é que ele muda as circunstâncias daqueles que não veem saída. Muitas pessoas estão afundadas nos vícios, outras pessoas são desprezadas pela sociedade, já não veem mais uma recuperação da raça humana. Mas Cristo, ele olha para o pecador e recebe todos eles como refúgio. E a partir dali as pessoas refugiadas em Cristo recebem a purificação pelo sangue do Cordeiro, a restauração da sua alma, da confiança, e tornam a vir de volta para a sociedade agora, ser reintegrado novamente de uma forma extraordinária, transformados. Quantas pessoas que eram desprezados foram decretados como não tinham mais jeitos e o único lugar que eles poderiam ficar era o presídio. E Cristo foi lá no presídio e os resgatou. E hoje eles estão reintegrados novamente à sociedade, livre da bandidagem, livre dos vícios e de todas as atitudes pecaminosas, e agora estão em Cristo feito uma nova criatura. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então essa é a nova vida. Essa é a vida cristã, a atitude cristã, aquilo que Cristo quer fazer da nossa vida, uma nova roupagem, um novo homem, e crucificar o homem velho e a sua carne, deixar as pessoas uma nova criatura. Então a caverna de Adulão tem esse simbolismo. Os homens párias com Davi tiveram essa transformação. Então nós podemos fazer esse paralelo entre o pecador. Segundo tópico, Davi e o amor com seus pais. Primeiro ponto, protegendo seus pais. Por que Davi protege seus pais? Porque a partir do momento que ele é perseguido por Saul, os seus pais estão em perigo. Com certeza, Saul iria querer vingar-se de Davi, querendo destruir sua família. Então Davi, sabendo disso, seus irmãos vieram com ele e ele leva os seus pais a um lugar de segurança. Como o texto diz, vai para Moabe e vai para outras cidades, como está expresso aqui, né? Os moabitas que tinham algum parentesco com Ruth, com certeza Ruth tem parentesco com Jessé, como diz a lição, e vocês podem estudar isso na lição de domingo com mais especificidade, e vão perceber que ele vai então proteger a sua família com os moabitas. Então a lição que nós temos é o quê? Que Davi, ele se preocupava com os seus também, os seus pais. E inclusive hoje, na atualidade, muitos filhos já não preocupam com os pais, não tem essa preocupação de proteger os pais, de ajudar os seus próprios pais. Logo que eu estava na graduação, nós estávamos estudando uma disciplina que tratava exatamente da educação dessas pessoas adultas, pessoas que estivessem... É um projeto de andragogia, né? Andragogia de projeto, educação de pessoas. E encontramos ali um senhor que ainda estava lúcido, que outrora era um empresário de sucesso, mas que seus filhos, talvez por não querer cuidar do pai, ou talvez com interesse na herança que o pai possuía, levaram ele para o abrigo, e ali ele ficou desprezado no abrigo. Nenhum parente vinha cuidar dele. Todos os bens, todas as empresas ficaram à disposição dos filhos. Com Davi foi o contrário. Davi cuidou dos seus pais.
Seus pais já estavam velhos, já estava adulto, mas mesmo assim, correndo perigo, ele achou um abrigo para os pais. Os irmãos vieram ter com ele. Esse cuidado com os pais, a Bíblia recomenda. Enquanto os pais têm o dever de educar os filhos, não causar ira e levá-los para conhecer o caminho do Senhor, os filhos têm o dever de obedecer os pais, respeitá-lo e honrá-lo. E cuidar dos pais nas velhices também é uma honra. É uma honra para Deus, é uma honra para os filhos, é uma honra para os pais. É uma alegria, um privilégio para nós cuidarmos dos pais na velhice, porque eles cuidaram dos seus filhos a vida toda, cuidaram de nós a vida inteira, até o momento que pegamos asas e saímos debaixo do seu teto. E agora a gente deve retribuir isso, porque é bíblico, o cuidado com os seus. A Bíblia diz assim, se alguém não cuida dos seus, é pior do que o infiel e negou a fé. Não é somente os da fé evangélica, não é somente cuidar das pessoas que estão na igreja, mas principalmente o parentesco, pai e mãe. Então é dever dos filhos observar este mandamento. O segundo ponto do segundo tópico é a recompensa bíblica para os filhos obedientes. Então Deus traz muitas recompensas bíblicas, né? Prolongar a vida do filho obediente, que obedece aos pais cristãos, para que tudo te vá bem, é um mandamento com promessa. E assim os filhos que zelaram pelos pais, como Abraão, teve 175 longos anos de vida, como diz o texto de Jacó, como o texto diz de Abraão, como o texto diz de Isaac, morreram fartos e entrados em dias, como diz o texto para Davi, morreu farto e entrado em dias. Então essa é a promessa de longevidade, de que as coisas dêem certo, de que tudo vá bem, de que nada vá mal para a vida dos filhos que honram e cuidam de seus pais. Terceiro tópico, morrendo por Davi. Primeiro ponto, a inconsistência de Saul. O que Saul, a partir do momento que ele perde o Espírito de Deus, ele passa a ter a angústia e a desconfiança. Ele não confia mais em ninguém. Até do próprio filho Jonathan ele desconfia. Então nós observamos que ele tentava ganhar a confiança das pessoas, como diz a lição, dando presentes para as tribos, para comprar a lealdade deles para com Saul. E Davi não precisou comprar nada. Ele tinha a lealdade dos que estavam na caverna de Adulão, não porque comprou ela, porque deu presente, porque exigiu, mas porque ele conquistou com a sua própria postura de servo de Deus. Então nós, para adquirirmos o respeito de alguém como líderes, nós como líderes, para adquirir o respeito, para ter a autoridade, para ter a lealdade, a fidelidade dos nossos liderados, não precisamos comprá-lo, não precisamos ameaçá-los, denunciá-los, exigi-los. Isso é algo natural se de fato somos líderes cristãos que somos tementes a Deus e que falamos verazmente segundo o coração. Então, quando nós exercemos a nossa humildade, se portamos com as pessoas aos nossos lados, os liderados, e temos amor por eles, com certeza vem a retribuição. É o que não tinha da parte de Saul. Ele exigia lealdade através de compras de lealdade, compras de obediência. Mesmo assim, era desconfiado de tudo e de todos. E Davi, por si só, sem a compra, sem nada, mas conquistou a amizade de Jonatas. E Jonatas foi amigo, instruindo, inclusive, sobre as ciladas do pai. Davi teve a amizade e a lealdade dos seus pares que estavam dentro da caverna de Adulão e de muitas outras pessoas que se tornaram depois fiéis a Davi no seu reinado. Segundo ponto do terceiro tópico, o preço de proteger Davi. Aqui fala de Aimeleque. Quando Davi estava com fome, viajando pelo deserto, fugindo de Saul, ele não tinha o que comer, estava morrendo de fome. Ele foi ao tabernáculo, onde estava o sacerdote. E entrou ali, e Aimeleque deu os pães que estavam na mesa da preposição, que era só o sacerdote que eu comia. No final de semana, na troca dos pães no sábado, eles comiam aqueles pães que passaram a semana inteira e colocavam novos pães. Mas isso eram os sacerdotes. Mas Davi entrou ali, comeu e não morreu. Ele mesmo que tivesse cometido a infração da lei, a graça de Deus estava sobre ele, que ele não morre. E posteriormente ele pega a espada que estava ali e foge. Por que Aimeleque não denunciou? Aimeleque foi sincero. Quando Saul descobriu que Davi foi ajudado por Aimeleque e não foi denunciado, chama Aimeleque e os seus familiares e inquire dele por que ele fez isso. Ele vai dizer, olha meu servo, olha meu senhor, Davi é teu genro, é homem dos teus homens, é leal a ti.
Então eu não pensei que ele era um inimigo, eu agi sem essa intenção, e ele estava sendo leal. Mas mesmo assim, Saul não quis ouvi-lo e tentou matar Aimeleque, o sacerdote, e seus familiares. Pediu para alguém dos seus soldados, ninguém quis. Só alguém que não era de Israel que cometeu esse ato. Um senhor chamado Doeg, que era dos Edomitas, que não tinha nem parentesco nenhum com Israel, é quem se impôs para a morte de Aimeleque, o sacerdote. Matou Aimeleque e os seus familiares. Então, Aimeleque, ele custou-lhe a vida por causa de proteger a Davi, ser leal a Davi. Há pessoas que estão dispostas a isso, a ser leal, como nós devemos estar leais a Cristo, né? Morrer, se for possível, pela causa do Mestre, estar firmes nele, como Cristo morreu por nós. E a Bíblia até traz outras questões em relação à esposa, se entregar por ela como Cristo se entregou pela igreja. Então são as questões de fidelidade, de lealdade para com aquele que está próximo a nós. Interessante é que Saul não destruiu os amalequitas como era para se destruir, que eram os inimigos, que eram abomináveis, que chegou a conta para eles por serem tão cruéis com o povo de Israel. Ele então reservou Agag, mas ao sacerdote que era fiel, que era da sua própria linhagem, da sua própria descendência, aliás, da sua própria nação, né? Ele intentou contra a vida de Amaleque, algo muito drástico. E assim, cada vez mais, Saul foi se afundando no pecado, se distanciando de Deus, a ponto de Deus rejeitá-lo de vez. E o último ponto, a sina de Doeg, né? Alguns estudiosos dizem que o Salmo 52 é um clamor de Davi por saber que Aimeleque morre por sua causa, e que Doeg foi quem fez essa atitude drástica. Então ele clama pelo ímpio que não tem coração, o ímpio que não tem afeto, o ímpio que não sabe o que está fazendo. Então depois você leia ali o Salmo 52, que parece-me, segundo alguns, que é as palavras de Davi se referindo sobre a vida desse indivíduo que causou tamanho mal, matando o sacerdote de Deus e de Israel. Portanto, professor e professora, que você tenha uma boa aula, que sua aula cada dia mais torne-se interessante, que seus alunos cada domingo sinta o prazer de estar aprendendo na casa do Senhor e aprenda essas lições que esse livro, somente esses livros históricos de Samuel, vem nos instruindo a cada dia sobre a nossa caminhada cristã. Deus em Cristo vos abençoe. Uma boa aula.